Como eu fiz esse professor de canto faturar até 5 dígitos e ainda por cima sair de 2.000 seguidores a 24.000 seguidores. Meu nome é Douglas Carlos, eu sou mentor de empreendedores e empresários e ajudo eles a aumentar o faturamento através da criação de conteúdo. E hoje estou trazendo aqui esse case do meu mentorado Cristiano, que justamente teve esses resultados para que você possa aplicar aí dentro do seu Instagram e chegar também a ter esses números. Então, sem enrolação, vamos lá direto ao ponto aqui na tela. Esse daqui é o Cristiano, professor de canto. A gente iniciou um acompanhamento inicial de 3 meses, ele continuou, está até hoje comigo. E a partir disso, ele saiu de 2.000 seguidores para 24.000 seguidores. A gente aumentou também aqui ó, o próprio YouTube dele, que saiu de 31 inscritos e hoje tem 1.666 inscritos e já está quase batendo a monetização do AdSense. A gente viralizou alguns vídeos aqui na tela, vou deixar aqui em tela ampla para que você possa ver. Então a gente fez esses vídeos virais aqui que você está vendo na tela, baterem 365 mil, 102 mil, 130 mil, 455 mil. E hoje o Cristiano tem esses resultados, esses frutos aqui que você está vendo na tela, que é 24.000 seguidores, mais de 5 dígitos de faturamento, lista de espera, ele tem clientes hoje que estão na espera para consumir o serviço dele, e ainda por cima, venda de infoproduto no automático. Como isso? Através do YouTube. A gente também instalou um mecanismo e ele tem um infoproduto que através do SEO, da recomendação, dos vídeos, ele vende aí todo mês seus infoprodutos. Então aí você deve estar se perguntando agora, como eu fiz esses resultados dentro do perfil do Cristiano e como você deve aplicar dentro do seu perfil. Você precisa fazer essas 3 coisas aqui. Quais são essas 3 coisas? 1. Ajuste de posicionamento. 2. Comunicação. E 3. Recorrência. Você quer ter aqueles resultados? São esses 3 pontos apenas. E aqui eu vou explicar como que funciona cada detalhe. Bora. Aqui no ajuste de posicionamento, são 2 perguntas que eu fiz para o Cristiano. Quem é o Cristiano e também para quem o Cristiano gostaria de vender. Quem é o Cristiano? Vamos lá, nesses 3 tópicos aqui. Cristiano é pai de família, tantos anos, tem filho, é professor de canto gospel. Esse daqui é quem é o Cristiano. E também ele é cristão. Então, esse daqui é quem é o Cristiano. E você também tem que se perguntar, quem é você? Quanto mais clareza você tem daquilo que você é, mais fácil você consegue transmitir para as pessoas. Então tem essa pergunta-chave. Quem é você? Quem é o seu negócio? Aqui é no caso, quem é o Cristiano. E eu passei agora para você as características. Quais são as capacitações do Cristiano? Ou seja, quais são as suas capacitações? No caso aqui, o Cristiano fez treinamento A, B e C com a instituição D, E, F e assim vai. Ele treinou tantas pessoas, tem tantos alunos e ele também ministrou em tantas igrejas. Isso daqui são as capacitações dele, que é o ponto que as pessoas relevam você, percebem que você é uma verdadeira autoridade naquilo que está fazendo. E também quais são os troféus que o público do Cristiano mais validava. Como assim, Douglas? Se você é uma instrutora, na verdade, de neodesigner e você está vendendo um treinamento para que as pessoas possam aprender a profissão, obviamente as pessoas estão interessadas no fruto, no resultado. O que é válido para que você possa comprovar que a sua promessa ela é de fato real? É você publicar a foto do seu espaço, foto com as suas alunas, foto dos seus bens materiais. E isso daqui são troféus que a audiência de uma neodesigner releva. Do Cristiano, o que poderia ser? Palestra, mentoria, ministração, case com os alunos, resultado de antes e depois, porque ele está oferecendo desenvolvimento vocal. Então, quanto mais ele traz cases dos alunos dele, para que as pessoas possam ver, e ele é gospel, mostrar que ele é de igreja, ministrando, isso daí valida esse trabalho que ele tem para fazer. E a mesma coisa que você tem que aplicar dentro do seu próprio negócio. Esses 3 pontos aqui. Quem é você? Quais são as suas capacitações? E quais são os troféus que o seu público valida? E isso daqui faz parte do seu ajuste de posicionamento. Se você tem bem claro isso, você consegue transmitir isso dentro dos seus stories, na bio, no seu feed e também nas 3 principais publicações que você tem que estar fixado e destaques. Começando por aqui. Aí também você tem que saber, segunda pergunta, para quem o Cristiano quer vender? Uma pergunta para você diretamente. Para quem você quer vender? Você sabe qual é o seu público? Douglas, por que eu deveria saber qual é o meu público? Porque faz parte da comunicação. As pessoas tendem a comprar quando elas se identificam com algo ou quando elas percebem que você é a solução do problema delas. Então, saber para quem você se comunica é fundamental. E como eu faço para saber para quem eu vou me comunicar? Você tem que responder algumas perguntas como essas daqui. Primeiro, determinar o seu público-alvo e responder isso. Qual o segmento?
Gospel. Ok? O segmento é gospel. Legal. Douglas, mas saber que é gospel, o que me implica? O que me ajuda dentro disso? Calma, que eu vou mostrar para você dentro da comunicação. Então você sabe que o seu segmento é o gospel. Então aqui a gente tem a idade, ok? Mas por que a idade é importante eu saber? Por exemplo, se seu público ele tem, a média deles é de 18 a 35 anos, você pode pegar publicações de pessoas que têm essa idade e você colocar no seu perfil para que essa pessoa que está vendo se veja. Por isso que você também tem que saber a média do seu público-alvo. Ó, por exemplo aqui, ó, quando a gente pega essa publicação aqui do Cristiano, as virais, você já identifica um padrão. O padrão é o quê? Mulheres. Então, quando ele pega e faz uma publicação onde mostra uma mulher que eu acredito que já tem seus 35, 40 anos, outras pessoas se identificam com ela. Do mesmo jeito, essas duas jovens aqui. E por que ele publica? Justamente para atrair esse público que é o público final dele. Então, voltando para cá. Você sempre tem que saber a idade do seu público. De novo, para quê, Douglas? Para que você possa refletir esse público dentro das suas publicações. Depois, gostos. Como assim, Douglas? Então aqui, no caso do Cristiano, é as músicas e os temas. Como assim? Isso daqui é você pensar na sua linha editorial. Então, se o Cristiano ele é professor de canto, quando ele vai apresentar uma aula, um conteúdo ensinando, ele tem que colocar músicas que tenham a ver com o segmento. Como também ele tem que pegar e falar sobre pautas do seu público principal. E isso tem diferença, porque aqui você não faz de maneira aleatória. Você está comunicando diretamente com o seu público final. Eu trouxe esses dois exemplos em questão de música, por quê? Porque ele é professor de canto. Você vai pegar e vai fazer algo dentro do perfil dele, ensinando a como chegar a tal nota, usar tal técnica, ele não pode usar a música circular, porque o público dele é gospel, não é circular, não vai gerar identificação. Quando ele quiser falar sobre um tema, ele tem que falar sobre os temas que vão de encontro com o nicho dele, que é o gospel. Então, o que está acontecendo nas igrejas? Uma pauta quente, a opinião dele. Isso ajuda a ele se comunicar com o público dele diretamente. E também saber qual que é o gênero predominante. Douglas, por que tem que saber qual que é o gênero predominante? Para que ele possa se comunicar. Como eu disse para você e você viu no exemplo, vamos lá de novo. O público predominante dele é mulheres, certo? Então, dentro disso, desse público predominante, ele tem que refletir dentro do perfil dele, como também saber que 80% do perfil dele é para mulheres e 20% para homens. Essa informação é tão valiosa porque aqui determina para quem ele vai se comunicar. Então, ele vai fazer publicações voltadas para quem? Para mulheres. E isso implica, dentro da linguagem dele, como ele se veste, como ele deve falar e como ele deve se apresentar. Como também dentro da questão do tráfego pago, quando ele vai fazer anúncio. Quando você tem essa dimensão, essa estrutura de saber quem é o seu público, fica muito mais fácil você criar conteúdo. Fica muito mais fácil. E isso vai dentro do posicionamento. Então, primeiro aqui a gente sabe quem é o Cristiano, ou seja, você tem que saber quem é você, quais são seus ideais, sua visão de mundo, depois suas capacitações e quais são os troféus que a sua audiência valida. Depois disso, você tem que saber para quem você quer vender. E quando você tem esse arsenal aqui, fica muito mais fácil você criar conteúdo. E aqui a gente chega na parte da comunicação. A parte da comunicação, a gente tem esses 4 pontos aqui a serem debatidos. Como assim, Douglas? De novo, o Cristiano ele é o quê? Professor de canto gospel. Quando eu conheci o Cristiano, ele não se posicionava ou se vestia da maneira como ele se veste hoje. Ele estava mais para a questão circular do que propriamente a questão gospel. Falei para ele, cara, até quando você for na padaria, você for comprar ou sair com a sua família, você tem que estar de social, bem apresentável, camisa polo. Por quê? Porque comunica. Então, se você sabe que o público dele, 80% mulheres e de igreja, ele tem que se vestir de uma maneira respeitosa para esse público. E também a vestimenta dele vai gerar o quê? Valor. E foi aí que a gente mudou a questão visual dele. Porque não tem fotos de antigamente. Mas ele usava roupas um pouco aqui rasgadas e depois disso ele teve essa mudança aí para que esteja alinhado a comunicação dele visual com o público que ele queria atingir. Depois, a verbal. A verbal é a comunicação. Então aqui são linguagens, são jargões. Cada nicho que eu vou trabalhar, eu sei que eles se comunicam de uma maneira diferente. Então, se você é cabeleireiro, você se comunica de uma maneira diferente. Se você é designer, comunica de uma maneira diferente.
Se você é professor de canto gospel é de um jeito, você é professor de canto circular é de outro jeito. Você tem que refletir os interesses da sua audiência dentro da sua comunicação visual e verbal. Suas palavras, as suas colocações, até mesmo usar jargões para gerar identificação. E também tem a comunicação indireta. Como assim indireta? Até aquilo que você não comunica está comunicando. Como assim, Douglas? O que você não faz também diz muito sobre você? Simples. Aquilo que você não demonstra, logo as pessoas também não deduzem. Mas não quer dizer que você não esteja comunicando de maneira indireta. Quando você se posiciona sobre algo, as pessoas entendem qual que é o seu oposto. É uma maneira de comunicar. A partir dessa informação, você também começa a pensar o seguinte: como que deve ser meu cenário, como que eu tenho que me apresentar. Tudo aquilo que é subentendido, não de uma maneira direta, você também começa a se ocupar com esses pequenos detalhes para estar alinhado com a sua comunicação. Você transmite a sua mensagem a partir daquilo que você quer que elas imaginem e não ao contrário. Como assim? Você forma a sua imagem. Quando você entende também de comunicação indireta, dos pequenos detalhes que passam despercebido, seja ambientes, pessoas que você apresenta dentro do seu perfil, seja como você escreve sua descrição, você também está comunicando de uma maneira indireta e está, teoricamente, manipulando a percepção das pessoas sobre você de acordo com aquilo que você quer transmitir para elas. Isso é parte da comunicação. E depois a gente também tem a questão dos próprios conteúdos. Então, os conteúdos aqui, você tem que transmitir as dores, as dúvidas e os desejos do seu público. Foi isso que eu fiz dentro do perfil do próprio Cristiano para ele chegar nos resultados. E por último, a recorrência. Então, nos primeiros meses de acompanhamento, a gente publicava 3 vezes por semana. Para quê? Para que ele pudesse, primeiro, adaptar o conteúdo e entender como eu penso. Depois que ele entendeu como eu penso e a maneira de como ele deveria publicar, pronto, a gente fez um por dia. Depois que ele viu os formatos de conteúdo que eu ensino, que são mais leves, mais práticos, e qual aqueles que demoram muito mais, ele fez 3 publicações ao dia. E tudo isso daqui, que eu acabei de apresentar para você, gerou esse tipo de resultado que você está vendo aqui na sua tela. Mais de 24 mil seguidores, 5 dígitos de faturamento, lista de espera e venda de infoproduto. Com todas essas informações, ajuste de posicionamento, sabendo apresentar quem era o Cristiano, para quem o Cristiano quer vender, depois disso a comunicação e depois disso a recorrência. E ele chegou nesses resultados. E aqui eu quero também fazer um convite para você. Se você também quer aumentar o seu faturamento em até 5 dígitos, aumentar seu engajamento e atrair clientes qualificados como os meus mentorados, através da criação de conteúdo e alavancar o seu negócio, eu deixei um mini treinamento para você aqui na descrição de como você também pode estar fazendo isso daí ainda nesse mês. Então, dentro da descrição tem outra aula onde eu ensino como que funciona toda a metodologia, passo a passo, para que você também possa ter esses mesmos resultados que os meus mentorados. Então é isso. Fez sentido para você? Ó? Deixa seu like, se inscreva no canal, que eu sempre vou estar trazendo cases sobre os meus mentorados. E assista aí o próximo vídeo que eu vou deixar aqui de recomendação, para que você possa entender ainda mais sobre o Instagram e alavancar seu negócio. E não se esquece de clicar aqui no link da bio para você entender ainda mais essa metodologia e fazer com que o seu negócio ele tenha um maior engajamento, você consiga chegar até 5 dígitos de faturamento através da criação de conteúdo, assim como eu faço meus mentorados. Então é isso. Clica aqui no vídeo ou clica aqui embaixo para que você possa ver aí como que funciona a minha metodologia.